A Palavra e as Impressões, Congresso de 1976. Pergunta. Pergunta se é obrigatório celebrar a missa agnóstica. Resposta. Pois bem, homem, como quer que a Igreja agnóstica funciona para o povo e pelo povo, é claro que se torna obrigatório celebrá-la publicamente, para o povo. Além disso, na missa agnóstica estão incluídos sermões, como vocês recordarão ao assistir a qualquer ritual de missa agnóstica. Nesses sermões o sacerdote está obrigado a falar de uma forma muito simples para o povo. Mas que os sacerdotes não cometam o erro de falar em uma linguagem que o pobre povo não entenda. Se tiverem vontade de falar assuntos esotéricos elevados, que o façam no círculo esotérico, que o façam na terceira câmara ou na segunda, mas não perante o povo. Creio que o povo merece alguma consideração, ao povo se deve falar sem termos técnicos de nenhuma espécie, porque o povo não entende tais termos. Deve-se falar em uma linguagem muito simples, muito singela, ao alcance de todos. Nunca se deve usar a tribuna para ferir alguém com a palavra. Jamais se deve tratar de ironizar ou satirizar de alguma forma o auditório, o povo, os fiéis. A palavra deve sair do coração, não dos diferentes agregados psíquicos que levamos dentro. Com profunda dor me dou conta de que quando alguém fala, a palavra sai, desgraçadamente, não das profundidades do ser, mas do fundo de qualquer agregado psíquico inumano. Se a palavra brotasse exclusivamente da essência, não haveria nada a objetar, seria pura, perfeita, mas as pessoas têm os agregados psíquicos muito desenvolvidos. Assim é que muitos sacerdotes gnósticos ou diretores de santuários em geral, quando se dirigem ao rebanho, o fazem quase sempre com o propósito secreto de lançar alguma ironia contra alguém, de humilhar alguém, de insultar alguém, etc. Isto é, a palavra não nasce da essência pura, não brota do ser, surge de dentro de cada garrafa, provém do fundo de algum eu, e por isso não é espontânea, não é pura, não produz um efeito criador. Comumente, a palavra que os sacerdotes gnósticos pronunciam tem origem entre as entranhas de tal ou qual agregado psíquico, seja este de inveja, seja de ira, seja de amor próprio, seja de orgulho, de egoísmo, de autossuficiência, de autoimportância, de presunção, de ambição, etc. Mas nunca, com dor vejo, que surge a palavra espontânea brotada das entranhas do ser, e isto é lamentável. Quando a palavra surge das profundidades do ser, está cheia de plenitude e de beleza interior, mas quando a palavra surge das entranhas de tal ou qual agregado psíquico, está condicionada por ele mesmo, não tem elasticidade, não tem ductilidade, não goza de plenitude, não é íntegra, e produz no ambiente discórdias, problemas de toda espécie. Os devotos comparecem ao luminizal, para receber um bálsamo de consolo em seu dolorido coração. Mas se lhes dermos, em vez de mel, fel, que alívio poderiam ter? Como faríamos para que progredisse o movimento gnóstico cristão universal se prosseguimos com essa conduta? Essa tendência que tem uns e outros irmãos a reagir me parece horripilante, absurda. Não são donos de seus próprios processos psicológicos, se lhes cutucam, reagem, sempre reagem a tudo. Não esqueçam vocês que no mundo vivemos, e que há 3 classes de alimentos para um. O primeiro alimento já conhecem vocês, a comida, é o menos importante, parece incrível, mas assim é prova de que é o menos importante é que se pode viver sem comer, muitas vezes, até um mês. Mahatma Gandhi durava até 3 meses sem comer. Este alimento entra pela boca e vai ao estômago. A segunda classe de alimento é o AR, a respiração, relacionada com as fossas nasais e os pulmões. Dificilmente poderíamos viver sequer 4 ou 3 minutos sem respirar. As pessoas duram normalmente 1 minuto sem respirar e logo vem um síncope. Graças a um treinamento, por exemplo, poderias chegar a 2 e 3 minutos, ou a 4, que já seria o máximo dos máximos, mas são poucos ou raros os que chegam a poder viver 4 minutos sem respirar. Isto nos está indicando que o segundo alimento é ainda mais importante que o primeiro alimento. Por último vem o terceiro alimento, que é ainda mais importante. Quero me referir de forma enfática às impressões. Se a comida não conseguisse impressionar o organismo humano, pois jamais nos alimentaríamos, não funcionaria o óvulo intestinal, o estômago em geral, morreríamos.
Se o ar não conseguisse impressionar os pulmões e o sangue, de nada serviria o ar. Assim, meus queridos irmãos, este terceiro alimento é mais importante, porque ninguém poderia existir, nem sequer um só segundo, sem o alimento das impressões. Ora, todo alimento precisa passar por uma transformação. O alimento relacionado com o estômago, ou seja, a alimentação, precisa passar por uma transformação. Esta transformação é factível graças ao sistema digestivo. O alimento relacionado com a respiração tem como veículo de transformação os pulmões, mas para o terceiro tipo de alimento não há um órgão especial, não há estômago nem há pulmões que valham. É preciso criar esse terceiro órgão. Tudo o que chega à nossa mente vem em forma de impressões. Vocês me estão escutando aqui, vem um homem que lhes está falando através de um microfone, e isto tudo é um conjunto de impressões que chegam à mente. Todas as aventuras da vida, todas as emoções e paixões, tudo que nos rodeia, chega a nós em forma de impressões. O ar se transforma mediante os pulmões, a comida se transforma mediante o estômago, e ar e comida se convertem em princípios vitais para o organismo. Desgraçadamente, as impressões não se transformam, ficam na mente sem digerir. As impressões sem digerir se convertem em novos agregados psíquicos, isto é, em novos eus, e isso é gravíssimo. É preciso digerir as impressões. Como? Reflitamos um pouco. Mediante a consciência superlativa do ser. Normalmente, as impressões chegam à mente, e a mente reage sobre as impressões. Se alguém nos insulta, reagimos com vontade de nos vingarmos. Se alguém nos oferece uma taça de vinho, reagimos com vontade de beber. Se uma pessoa do sexo oposto nos tenta, pois sentimos vontade de fornicar. Mas sempre reagimos ante os impactos do mundo exterior, e isso é muito grave. Nas assembleias tenho visto como se ferem os irmãos uns aos outros. Um diz uma palavra, e o que se sente aludido reage violentamente, dizendo uma pior. Às vezes o que dizem não é demasiado grosseiro, tornaz e sutil, muito decente e acompanhado de um sorriso, mas no fundo leva o veneno espantoso da reação violenta. Não há amor entre os irmãos, esquecerão-se de seu próprio ser, e só vivem no mundo do ego, no mundo das reações. Quando alguém se esquece de seu próprio ser, reage violentamente. Se alguém se esquece de seu próprio ser na presença de uma garrafa de vinho, resulta bêbado. Se alguém se esquece de seu próprio ser na presença de uma pessoa do sexo oposto, resulta fornicando. Se alguém se esquece de seu próprio ser interior profundo na presença de um insultador, resulta insultando. O mais grave na vida é esquecer-se de si mesmo. Assim, é necessário transformar as impressões, e isso somente é possível interpondo entre as diversas vibrações do mundo exterior e a mente, a própria consciência. Quando se interpõe entre as impressões e a mente isso que se chama consciência, é óbvio que as impressões se transformam em forças e poderes de ordem superior. Normalmente, as impressões estão constituídas por um hidrogênio muito pesado, o hidrogênio 48. Quando se interpõe entre as impressões e a mente a consciência, o hidrogênio 48 se transforma em 24, que serve para o alimento do corpo astral. Por sua vez, o excedente do 24 se transforma em hidrogênio 12, que serve para o alimento do corpo mental. E por último, o excedente do hidrogênio 12 se transforma em hidrogênio 6, que serve para o alimento do corpo causal. Mas se não se transformam as impressões, estas se convertem em novos agregados psíquicos, em novos eus. Assim, devemos transformar as impressões mediante a consciência. É muito fácil interpor a consciência entre a mente e as impressões, entre as impressões e a mente. Para receber as impressões com a consciência e não com a mente, só é preciso não nos esquecermos de nós mesmos, em um instante dado. Se alguém em qualquer momento nos está ferindo com a palavra, não devemos nos esquecer de nosso próprio ser, não devemos permitir que a mente reaja, não devemos permitir que intervenham mim mesmo, o amor próprio, o orgulho, a presunção, etc. Nesses instantes, só o ser deve estar em nós, devemos estar concentrados no ser, para que seja o ser, a consciência superlativa do ser, a que receba as impressões e as digira corretamente. Assim se evitam essas horripilantes reações que todos, uns e outros, têm ante os impactos procedentes do mundo exterior.
Assim se transformam completamente as impressões, e transformadas essas impressões em forças superiores, nos desenvolvem maravilhosamente. Amigos, repito, que os sacerdotes não voltem a cometer o erro de reagir violentamente contra o próximo. Que os diretores, que os missionários, cancelem de uma vez essa horripilante tendência que tem a reagir. Se alguém diz algo, que o diga, mas, por que tem que reagir seu vizinho? Pois cada qual é livre de dizer o que quiser. No que a mim atinge, afirmo o que tenho que afirmar, e se alguém me refuta, se diz o contrário em uma palestra dada sobre algum problema que temos, me limito a guardar silêncio, já disse, e isso é tudo. Por que hei de querer, em questões privadas, impor um conceito à força? Isso é absurdo. Isso de querer impor nossa opinião à bruta, não é senão o resultado das reações, é a reação mesma do ego, da mente. E resulta abominável esse proceder que tem formado terríveis problemas em todo o movimento gnóstico internacional. Por aqui, por ali, e acolá, utilizase o púlpito para insultar, para ferir, para agredir com a palavra a outros, e tudo isso está produzindo confusão no movimento gnóstico internacional. Até aqui minhas palavras.